Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos comentar hoje a lição de número 5, a pia de bronze e o lugar de purificação. A pia de bronze como local de purificação. Estamos estudando sobre o tabernáculo e hoje vamos então comentar a lição de número 5. Bem, a lição de número 5, dando continuidade ao estudo sobre o tabernáculo, ela aborda especificamente uma das peças do tabernáculo, que era a chamada pia de bronze. Você pode observar que logo na entrada do tabernáculo, nós podemos ver aqui, existia então a pia de bronze. Nós já estudamos em aula anterior acerca da entrada, do pátio, das cortinas, e agora já estamos então adentrando ao pátio do tabernáculo, né? Onde estava localizada essa peça específica, que era então a pia de bronze. Bem, o texto bíblico que fala acerca da pia de bronze é o texto de Êxodo, no capítulo de número 30. Nós temos dois textos que abordam, que citam a pia de bronze, né? O texto de Êxodo 30, versículo 17 a 21, e o texto de Êxodo 38, 8. O texto de Êxodo, capítulo 31, Deus então, ele fala para Moisés para a confecção da pia de bronze. O texto diz: Disse o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Pô-lo-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitará água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem para o altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através das suas gerações. Então, esse texto de Êxodo 30, versículo 17 a 21, nós temos então a ordem de Deus a Moisés para que confeccionasse, né, uma bacia de bronze, ou o lavatório. A bacia de bronze ou o lavatório era de uso exclusivo do sacerdote, enquanto eles ministravam o ritual ali no tabernáculo. Se eles negligenciassem essa provisão, eles correriam perigo de vida. O texto diz: para que não morram, é o que o texto bíblico diz. Era feita de bronze, tinha, portanto, uma base, e nessa base era lavado os pés, né, dos sacerdotes. O outro texto que nós devemos atentar é o texto de Êxodo no capítulo 38. O texto de Êxodo no capítulo 38 já trata então da confecção dessa peça do tabernáculo. Em Êxodo no capítulo 30, nós temos a ordem de Deus para construir, para confeccionar a bacia. Em Êxodo 38, versículo de número 8, diz: Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Aqui nós temos então um detalhe, que é exatamente nesse momento da confecção das peças do tabernáculo, o texto bíblico então diz que foi as mulheres que fizeram doação para a confecção dessa peça do tabernáculo, o lavatório ou a bacia. Nós podemos então considerar isso, essa questão da doação, né, das mulheres. Essas mulheres parece que eram mulheres eminentes, mulheres exemplares na sua devoção. O texto diz que elas serviam ali, estavam próximas ali ao tabernáculo. Elas serviam seriamente e também frequentemente no lugar de adoração pública. Esse ato aqui, então, é mencionado para a honra, certamente, destas mulheres, né? Elas estavam ali próximas ao templo e resolveram, então, ofertar para a confecção, então, daquelas peças, e isso foi destacado por Moisés aqui no relato do texto bíblico. Essas mulheres desfizeram dos seus espelhos. É algo digno de nota, que eram do mais fino cobre, polidos para este propósito, para que pudessem ser utilizados no tabernáculo. Então observe bem que as mulheres que admiram a sua própria beleza, estão apaixonadas pela sua própria sombra e fazem da colocação dos seus enfeites o seu principal adorno.
pelo qual elas valorizam os espelhos. No entanto, essas mulheres aqui, servas de Deus, ofereceram algo muito precioso para elas, né? Ofereceram então para a obra de Deus. Era sinal então de certamente de arrependimento do mau uso deles, né, para apoiar o seu orgulho e vaidade. Elas estavam convencidas então de suas loucuras e certamente dedicando isso para o serviço então de Deus. E também era um sinal da grandeza de zelo pela obra do tabernáculo. Elas estavam demonstrando zelo pela obra do tabernáculo. Em vez de trabalhadores não terem cobre ou não terem o melhor, elas se desfizeram de seus espelhos, embora elas não pudessem passar sem eles sem que tivesse dificuldade. Mas o serviço e a glória de Deus devem sempre ter a preferência, antes de qualquer satisfação ou antes dos próprios confortos ou dos confortos pessoais. Então não devemos esquecer de fazer aquilo que honra a Deus. Esses espelhos, então, foram utilizados para a fabricação da pia, né? Eles eram unidos com muita habilidade, claro, eles passaram por um processo, então, de fundição, foram fundidos e foram novamente moldados, né? A pia provavelmente, então, era brilhante, né? Deve ter ficado brilhante para que os sacerdotes pudessem, então, quando se lavar, certamente olhar os seus próprios rostos e assim descobrir manchas e então lavar-se completamente. Vejam bem, então, isso é digno de nota em Êxodo, no capítulo 38. A pia do tabernáculo ela foi confeccionada com o espelho das mulheres. Bem, o texto bíblico, o relato bíblico, quando fala acerca da pia, não dá muito detalhes acerca da metragem da pia, né? Provavelmente ela fosse redonda. Nós não sabemos a questão das dimensões, porque o texto não dá muitos detalhes acerca desta peça do tabernáculo. Se nós fizermos uma inferência, lá no texto de 2 Crônicas 4:6, no texto de 1 Reis 7, quando a Bíblia fala acerca do templo de Salomão, a Bíblia nos mostra que no templo de Salomão foi feito um grande tanque em forma circular. A circunferência daquele tanque era cerca de 13 metros e 70 centímetros. Era conhecido como mar de fundição. Isso aparece em 1 Reis 7, 23 a 36. Então a expressão mar de fundição, que aparece lá no texto de Reis, falando acerca lá do período da construção do templo de Salomão, o mar de fundição então era essa bacia, né? Era um lavatório. Era feito de bronze e repousava sobre as figuras de 12 bois, está em 2 Crônicas 4:6. Nós não temos certeza até que ponto, né, a antiga bacia de bronze desse período aqui do livro de Êxodo, ela se assemelhava com este mar de fundição do livro de Reis. Nós não sabemos, não temos informações precisas até que ponto a semelhança dessa bacia do texto de Êxodo com o mar de fundição de 1 Reis 7. Mas possivelmente a bacia de bronze lá do tempo de Moisés fosse algo mais simples, mais modesto, provavelmente, né? Então, o povo judeu utilizava isso também no tempo de Salomão para as suas abluções, para as suas lavagens, né? Tanto no tabernáculo quanto lá no templo então de Salomão, havia então as chamadas abluções, as lavagens, os rituais de lavagem que o povo judeu fazia, era chamado então de abluções, né? Isso inclusive foi adotado por alguns aspectos de algumas religiões, como o islamismo e também o próprio cristianismo. Bem, então nós não temos muito detalhes acerca desta pia de bronze, né, como nós gostaríamos de ter, nem a questão também das dimensões. Não sabemos se ela era quadrada ou redonda, né? Provavelmente grande parte das figuras colocam como redonda, mas a Bíblia não traz informações precisas acerca desta questão. Então veja bem, você pode ver aqui na figura, nós observamos então a localização da pia de bronze. Então nós temos aqui
uma visão do tabernáculo, uma visão geral do tabernáculo, conforme nós já estudamos. Aqui nós vemos a entrada do tabernáculo, você pode ver, vamos estudar as cortinas na semana que vem. Quando entrava no tabernáculo, no átrio, nós tínhamos então o altar de bronze, onde era realizado o sacrifício, e logo na frente nós temos então a pia, ou o lavatório. Aqui você pode ver ela também numa figura maior. Aqui está a pia de bronze. Você pode ver aqui as suas bases, nesse caso ela é colocada aqui de forma arredondada, e aqui também nós temos uma visão mais geral acerca da pia, mais detalhada, né, acerca da pia de bronze. Então você pode observar que quando entrava no átrio do tabernáculo, eram essas duas peças que a pessoa se encontrava, né? A pessoa encontrava quando entrava ali no átrio: o altar do holocausto e a pia de bronze. Essa era a localização da pia de bronze. Bem, qual era o símbolo exatamente da pia de bronze? O que ela queria apresentar para nós? O que ela queria representar? Qual é a figura que de fato ela representa para nós, né? Ela traz uma representação, já que ela é representativa. Bem, a figura que nós podemos extrair, inclusive que o pastor Elienay, ele comenta, faz comentário aí na lição, ele estabelece uma relação, como de fato, né, dessa lavagem, dessa pia com a nossa santificação, com a nossa santidade. O sacerdote, ele tinha que lavar as mãos, ele tinha que lavar os pés, lembrando que o tabernáculo era de chão, portanto ele tinha que lavar as mãos e os pés, né? Também depois que realizava então o sacrifício, como sinal então como necessidade também dele se manter puro para entrar no tabernáculo. Qual é a reflexão que nós podemos fazer em relação a este ato? Vejam bem que esses rituais, esses sacrifícios, eles realizavam-se diariamente, pela manhã e pela tarde. Os sacerdotes lavavam apenas as mãos e os pés. Veja que eles não lavavam o corpo todo, lavavam apenas as mãos e os pés, né? Os pés pelo fato de estar em contato sempre com o chão, as mãos também lidando ali com o sacrifício. E no caso, quando foi, né, o ritual de consagração dos sacerdotes, descrito também no livro de Êxodo, Arão e os filhos tomaram banho completo. Mas nesse ritual aqui diário, eles lavavam apenas as mãos e os pés, né? Aquele banho que eles tomaram lá no início, quando foram consagrados a sacerdotes, a ideia daquele banho completo era de inteira dedicação à causa, à obra de Deus, para fazer os serviços sacerdotais. Então, para realizar os serviços sacerdotais, eles tinham que se entregar totalmente. Por isso, Deus exigiu que eles tomassem um banho completo. Esse banho, então, representa a obra regeneradora do Espírito Santo. Mas depois deles lavados, então, completamente, as atividades cotidianas, né, eles precisavam, então, apenas lavar os pés e as mãos. Então, isso apresenta para a nossa santificação. Quando nós aceitamos a oferta do Calvário, a Cristo, nós, então, passamos por uma lavagem completa, regeneração. Mas constantemente nós precisamos então da ajuda do Espírito Santo para também nos santificarmos diariamente. Então, esta lavagem é um símbolo então da obra regeneradora do Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, né, através da santificação. Nós podemos também atentar que essa santificação ela vem através da palavra. A palavra, o Espírito Santo, é um elemento, então, santificador. A palavra, inclusive, ela é também como um espelho. No caso, as mulheres doaram o espelho para a construção da pia, do lavatório, e a palavra também ela é como o espelho. Aquele ritual que acontecia ali, antes deles entrarem no lugar santo, eles tinham que passar por esse processo, por esse ritual de lavagem, era para mostrar como Deus é santo, que Deus é extremamente santo, e mostrar também que eles tinham que lidar com as coisas do tabernáculo de maneira responsável. O tabernáculo não era algo qualquer. Eles tinham que ter
respeito pelas coisas sagradas, e para entrar no lugar santo eles precisavam então de santificação. Então, aquele ato de lavar aprontava para a santificação e mostrava o respeito que eles deveriam ter pelas coisas sagradas, e apresentavam também a ideia de um Deus santo, que para se relacionar com ele é necessário então a santificação. Então, no comentário da lição, o pastor Elienay, ele aborda essas questões, e ele aborda também a questão do juízo, né, do pecador, em relação à oferta, né, do sacrifício que cobriu o seu pecado. Ali no altar do holocausto, o sacrifício de Jesus, né, que era representado pelo altar do holocausto, ele cobriu o pecado, mas diariamente o pecador precisa então de santificação, que é representado pela pia então de bronze, né? Então, as águas purificadoras da palavra de Deus. Então, concluindo, nós podemos então afirmar. O pastor ele faz um comentário acerca da lavagem completa, a lavagem progressiva, que é a santificação diária, e recapitula algumas verdades acerca do sangue de Jesus, da palavra, e sobre a limpeza espiritual. Bem, então o professor de escola dominical, ele tem diante de si uma lição muito importante, né? Essa lição aqui, ela é muito relevante, ela é muito importante, então você pode, inclusive, abordar aqui essas imagens, essas figuras, se você tiver. Você está vendo que nós estamos usando constantemente a figura, a imagem, exatamente pelo fato da temática da lição. Então, recapitulando alguns pontos principais, né, que você deve atentar. Primeiramente, você deve descrever o tabernáculo, mostrar a localização da pia, onde é que ele localizava. Você deve mostrar, né, onde é que localizava a pia aqui na entrada, e também descrever a peça em si, né, dar alguns detalhes sobre a peça, o material que era feito, mostrar também a localização e depois destacar, né, o valor dessa peça, o símbolo dessa peça que representa a santificação, né, e depois relacionar isto na questão prática, né? Quando você abordar a questão da santificação, você trazer a questão então prática, relacionando com a santificação. Então esses são os pontos principais que você deve abordar, né? Essa figura, essa imagem da santificação, da pia, né? Você deve então abordar, lembrando que alguns às vezes não conhecem, alguns têm dificuldades, né? Às vezes de entender, de compreender, né? Como é que poderia se relacionar com essas questões aqui. Então você deve atentar que muitas pessoas podem ter dificuldade de, às vezes, né, entender, de compreender como é que a pessoa poderia, de fato, entender, né, a localização e as dimensões também dessa peça então do tabernáculo. Bem, que você então possa atentar para essas questões. Eu creio que esses são os aspectos principais, né, que você pode abordar. Então, que Deus, portanto, lhe abençoe. Destaque então a localização, destaque as dimensões das peças do tabernáculo, destaque a figura que ele representa e leve isso para as questões práticas relacionadas então à santificação. Lembrando que nós estamos estudando então peça por peça, então você possa se deter nessa caso dessa lição específica ao tema sobre a pia de bronze. Em outras lições vai ser abordado outras peças do tabernáculo, então é importante que você vá por etapas. Portanto, que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.